aquilo que eu digo, né, gente? É coisas que a gente está modificando no mercado, coisas que já aconteciam no passado. Então, hoje já é bem mais evoluído isso, já bem mais simples. Mas antes, quando eu iniciei dessa forma, era bem difícil de argumentar e convencer os gerentes de banco ou os correspondentes imobiliários de que primeiro a gente deveria aprovar o crédito. Hoje já tem alguns que, inclusive, dizem, não, vamos fazer assim, vamos primeiro aprovar o crédito. Mas, se não for o caso, você vai conversar, explicar, olha, eu conduzo os negócios assim e para que eu consiga conduzir os meus negócios por esta agência, por esse correspondente, por você, eu preciso sim que a gente sempre faça primeiro a análise de crédito do meu cliente, a pré-aprovação, a aprovação, cada banco dá o seu nome, para depois eu apresentar o imóvel e explique, argumente, não costuma ser problema. Os meus alunos têm conseguido fazer isso com todos e outros colegas, e nós aqui da Realiza também, sem problema algum. Isso já vem acontecendo cada vez mais essa situação de primeiro aprovar o crédito do cliente. E isso eu explico aos meus clientes. Por quê? Que antes a ideia era sempre primeiro começar pelo imóvel, porque geralmente a maioria das situações ficava-se num plantão de vendas ou estava-se perto de um imóvel, mesmo que fosse usado ou avulso. Havia essa forma, todo mundo tinha mais tempo, parece. E aí começava-se pela visita ao imóvel. Só que isso foi modificando e hoje e outra coisa, era muito mais burocrático para aprovar o crédito. Tinha que montar uma pasta, era um monte de documentos, não tinha essa opção de encaminhar um processo no formato online, né, digital, tudo por e-mail. Não. Então, como era mais difícil aprovar os créditos do que mostrar o imóvel, primeiro se mostrava o imóvel, tinha toda a lógica. Só que isso inverteu. Hoje é muito mais fácil aprovar o crédito do que mostrar o imóvel. Então, a lógica se modificou. E aí, gente, vocês até podem me comentar como que vocês pensam. Quando tem um imóvel usado, a comissão depende da região. Ela varia, tem lugares que é 4, tem lugares que é 5, tem lugares que é 6, e hoje existe, o CAD definiu que existe a livre negociação, mas eu oriento e recomendo, e tenho um sonho que todo o Brasil fosse a mesma comissão, mas que a gente use sim a tabela do Cresci, porque trabalhar por menos que o valor da tabela do Cresci, para trabalhar desse jeito aqui, principalmente com total excelência, não faz o menor sentido. Meu Deus, Nara, sou sua aluna, Eliana Silva. O seu curso é impagável, acaba com a insegurança de qualquer corretor. Obrigada, sua linda. Essa é a ideia. Corretores seguros que se posicionam no mercado e conseguem ter ótimos resultados. Que alegria, fico muito feliz, Eliana. Um beijo. Vamos seguir aqui, gente. Próximo. Aí, então, combinou, vai mandar para ele essa relação, que é bem básica, né, gente? Documentação compradores PF, que é a documentação de identificação, que vai ser a CNH, ou a CI, RG, passaporte, o documento que ele usa, a carteira do CREA, daí vai do caso a caso. CPF, certidão de estado civil, união estável, se for o caso, pacto antinupcial, se for o caso, comprovante de residência. A documentação, gente, para aprovar o crédito é praticamente uma piada. Ela é uma documentação muito simples, por isso que eu digo, é tão mais fácil aprovar o crédito do que primeiro começar pelo imóvel. É básica outra coisa. Isso aqui para o caso dos clientes que não têm um relacionamento com o banco. Porque se ele tem um relacionamento com o banco, geralmente o que precisa é menos ainda. Às vezes precisa atualizar só o comprovante de renda e às vezes nem isso. Se ele atualizou o cadastro recentemente, às vezes não precisa nada. Só passa os dados e pede para aprovar o crédito. Então, aqui já é ainda porque, esse cliente eu estou considerando que ele vai encaminhar um financiamento em um banco que ele ainda não é cliente, ou que ele vai se tornar cliente nesse momento, e aí é mais um caso a caso. Seguindo aqui, gente, orientação carteira de trabalho. Aí o que eu reforço? Aqui a gente começa a mostrar o nosso valor, que é tudo assim, uma coisa tão boba, né? Mas se o cliente é assalariado e a gente está pedindo para ele, ou ele vai usar o fundo, e a gente está pedindo para ele a carteira de trabalho, por que não explicar o que a gente precisa? Isso abrevia o tempo. Então, é básico, é uma coisa simples e básica, mas que mostra uma preocupação em ajudar e facilitar a vida do nosso cliente, que é o quê? Orientação carteira de trabalho. Se o cliente vai usar o fundo ou ele é assalariado, eu envio junto essa mensagem.
junto com a documentação. Que se a carteira dele for digital, eu preciso do PDF do documento. Se ela for nova, eu preciso de fotos, identificação, todos os contratos de trabalho e a próxima página em branco, anotações gerais e a próxima página em branco. E se ela for a carteira antiga, eu preciso da foto, da identificação, todos os contratos de trabalho, próxima página em branco. Opção pelo FGTS, próxima página em branco. Anotações gerais e a próxima página em branco. Sempre tendo cópia de onde aparece o PIS. Então, isso é algo bem simples, mas que mostra para o cliente que a gente realmente se importa com ele, que a gente realmente quer facilitar a vida dele e que a gente não quer que ele mande um pouco uns pedaços da carteira. Falta isso. Agora manda mais um pouco. Isso, aquilo. Eu já explico, olha, eu preciso que o documento venha para mim bem legível, inteiro. Se for foto, tira a foto de cima do documento, como se ele tivesse sido escaneado, porque eu preciso de uma foto bem nítida, ou de preferência, se conseguir, escaneia. É nesses detalhes. E aí, claro, eu não tenho espaço físico, né, gente? Então, a minha forma é tudo por e-mail, por mensagem. Se você tem espaço físico, o cliente também pode vir e você fazer, ou eu, no meu caso, quando o cliente tem dificuldade, eu vou ou envio alguém da empresa para ir até o cliente, e aí seguimos no nosso caso a caso. Vamos lá. Gente, eu quero comentar com vocês o seguinte, gente, que realmente eu quero que vocês saiam daqui com um desenho de como vocês vão captar negócios, e esses negócios eu quero que vocês fechem dentro desse ano ainda. Essa forma de trabalho, vocês conseguem aqui gerar muitos negócios, eu garanto para vocês, e eu quero que depois vocês me contem, por favor. Aprovação do financiamento. Montar a documentação, fazer as pesquisas cadastrais e aprovar o crédito. Nessas etapas, o corretor será o elo entre o cliente e o correspondente ou agente financeiro. Acompanhar a abertura da conta do cliente junto ao agente financeiro, se houver necessidade. Após aprovar o crédito, envie essa mensagem, que será a seguinte. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês. No meu formato de condução do processo, eu não passo o meu cliente para que o correspondente imobiliário ou o gerente do agente financeiro atenda. Eu sigo sendo esse elo. Então, eu peço tudo que eu preciso para o cliente comprador, envio para o meu agente financeiro ou para o meu correspondente, o meu correspondente me mantém informada e eu repasso as informações. Então, eu fico fazendo esse meio campo. Nara, por favor, tu perde tempo com isso, mas o corretor, ele tem que estar lá em busca de outros negócios. Bem, gente, a minha linha de prioridade é sempre para o negócio que está mais próximo de assinar. É uma loja. Eu começo lá pelo pós-venda, pelos negócios que estão próximos de assinar, pelos que estão na fase do laudo, pelos que estão na fase da escritura, e sempre dessa forma, a prioridade do meu atendimento e da minha atenção. Nessa etapa aqui, para mim, entre eu estar só captando, prospectando novos negócios, não, eu quero garantir que o negócio que eu estou tratando, ou os negócios que eu estou tratando, vão acontecer, para depois eu prospectar mais negócios. Então, isso, claro que é muito importante, porque tem que ter uma esteira para vender todos os meses, tem que ter uma esteira de negócios acontecendo em cada etapa. Mas você não vai ter uma esteira de negócios e nem vai conseguir ter bons resultados se você não cuidar dos negócios que estão em andamento. Se você deixar ele caminhar sozinhos, tem grande risco de problema, e eu já experimentei isso também, infelizmente, de deixar na mão do correspondente, no passado na mão do despachante, atender mal o meu cliente e eu perder o meu negócio. Depois eu já ter feito bastante etapas pelo meu cliente e também, e quando não acontece um negócio, ele é péssimo para nós e é péssimo para o cliente também, que vai ficar com aquela frustração e que deixou de fazer um negócio, às vezes, por uma bobagem. Por esse motivo, eu prefiro eu cuidar, eu alinhar, e aí tem um outro detalhe, que eu quero clientes fidelizados e que me indiquem, e que para isso aconteça, eu tenho que ser esse elo, porque o que acontece? O cliente, ele tem uma tendência de se apegar e de dar valor a quem resolveu o problema dele. E a partir do momento que a gente delega lá para o CCA, lá para o correspondente, o cliente tem a sensação que quem resolveu a vida dele foi o correspondente e não nós. Outro detalhe, enquanto que eu estou nesse elo aqui, eu estou conversando com o cliente também sobre os imóveis, estou entendendo ele melhor, estou
gerando mais conexão, melhor relacionamento, ao ponto que após aprovar o crédito é dele. Se ele quiser usar em outra imobiliária, se ele quiser usar com outro colega, está tudo certo, porque é o CPF dele. É algo que eu fiz para ele e por ele, e não vinculou, que ele não é obrigado a adquirir o imóvel comigo. Mas por conta de eu fazer esse trâmite, o relacionamento ele se fortalece de tal forma que muitas vezes o cliente encontra o imóvel direto com o proprietário e me paga a comissão e faz um negócio comigo. E eu tenho lá no curso vários atendimentos que mostram isso claramente, de clientes que vieram com o imóvel, estão me pagando a comissão normal de 6% para fazer o negócio comigo, e às vezes eles encontram o imóvel com outro colega e eles propõem já, olha, eu já tenho lá com a Nara, e aí tu aceita fazer uma parceria? Ou vem falar comigo, Nara, consegue entrar em contato e ver se esse imóvel que está em tal imobiliária, se tu consegue captar, tu pode me vender esse imóvel? Aí eu entro em contato com o colega e já comento com ele, explico, olha, eu tenho esse cliente que gostaria desse imóvel que está na sua carteira e que está com crédito aprovado. Para o colega também é ótimo, porque já temos aqui 50% do negócio agilizado e ainda cada um vai ganhar a metade e vai dividir o trabalho. Eu amo parcerias, gente, adoro. E isso, vamos lá. Aqui, o G comentou aqui que o corretor dele não pediu carteira de trabalho e nem todos esses documentos. Gente, lembra que eu lembrei para vocês que eu comentei com vocês do caso a caso da adequação. Provavelmente tu não comprou, tu não foi programa Casa Verde Amarela, tu não usou FGTS, ou se tu foi programa Casa Verde Amarela, tu não usou FGTS, a tua renda não era assalariado. Caso a caso, vai ter situações que vocês não vão precisar mandar e nem pedir a carteira de trabalho do cliente. Foi bom tu ter me comentado isso, que eu não tinha explicado. Daqui a pouco, o cliente é imposto de renda, para quem vai pedir carteira de trabalho? Então, gente, ali também aquela relação, vocês vão adequar. Se vocês já sabem que o cliente é tal renda, não precisa enviar aquelas perguntinhas. Já envia pedindo só a renda, que é a que ele vai usar para comprovar, tá bem? Não é em todos os casos que vai precisar a carteira de trabalho. Nas que precisar, dá para enviar junto já aquela orientação. Seguindo, gente. E aqui, gente, essa é uma das mensagens, aqui começam as mensagens que eu amo. Então, na sequência, se o cliente condicionou ou negou, aí, gente, ele vai para uma outra situação e ele continua sendo cliente. Não descartem esse cliente. Então, condicionou, vai em busca, tem várias alternativas para resolver. Negou, vai em busca, trabalho de detetive, o que aconteceu, não desista do seu cliente, sempre tem, mesmo que a longo prazo, sempre tem solução. E esse a longo prazo é que faz com que a gente tenha uma carteira de muitos negócios, de muitos clientes. Então, mas aqui, vamos, né, estamos aqui, um cliente aprovado. Aí eu envio essa mensagem. Olá, nome do cliente, tudo bem? Parabéns, seu crédito está aprovado. Uhul, hoje é dia de comemorar. Gente, meu jeito, vocês tragam para a linguagem e o jeito de vocês. Porque aqui, imagina, tudo que eu já conversei com esse cliente, eu já estou super íntima, já estamos nessa linguagem, é o caso a caso. E aí, às vezes, um cliente que é mais formal, eu também vou adequar, porque eu também uso essas mensagens de acordo com cada situação, com cada caso. Uhul, hoje é dia de comemorar. Aproveito para também perguntar qual a sua disponibilidade para darmos o próximo passo. Informar aqui qual é o próximo passo, que costuma ser definir o imóvel ou imóveis e agendar visita. Grande abraço. Então, aqui isso também é bem importante. Vocês viram que todas as mensagens vocês já deixam alinhado qual vai ser a próxima etapa, como será. E claro, né, gente, aqui vai ter situações que vão acontecendo e que daí vocês vão ter que se adaptando, porque não é à toa que eu digo que a nossa carreira, além de maravilhosa, também é desafiadora. E aí aqui, vocês já vão então isso. Daí depende de como vocês conversaram. Tem clientes que eu já sei o que ele está buscando e já envio junto o link. Ou pergunto, aí vai do caso a caso, gente. Pergunto, olha, já posso te enviar o link de alguns imóveis? Ou você já viu algum imóvel? Aí tudo vai depender de como vocês estão conduzindo e conversando com esse cliente. Seguindo, gente, passo 5. Queria responder todas as perguntas que vocês enviem, enviem, ou se ficou alguma perdida. Então, aqui, passo 5, cliente aprovado, definição, visita ao imóvel e negociação. Aí aqui, né, gente, a gente já está nas etapas que já terminou aquela pressão,
já está mais próximo, já criou um relacionamento com o nosso cliente. Definição, visita ao imóvel e negociação. Aqui é a etapa muito importante do negócio, porque vocês já têm um cliente potencial. A partir do momento que o cliente tem o crédito aprovado, ele é um cliente à vista. E se for um cliente à vista, daí vocês já lá, antes de todas aquelas etapas, já vão iniciar por essa etapa aqui. Então, definição, visita ao imóvel e negociação. Prepare a visita planejando todos os detalhes, desde o agendamento até o fechamento do negócio. Prepare-se para oferecer uma ótima experiência aos seus clientes compradores e vendedores. 5.1. Entre em contato com o cliente vendedor, agende ou informe a visita e antecipe os detalhes. Já vi muita história de colegas que atenderam o cliente no plantão, que estava, decidiram ir em outro imóvel, ou que recebeu o contato por ligação, e que simplesmente combinou com o cliente a visita sem preparar essa visita, sem agendar a visita. Já começa que lá nas etapas da captação, é muito importante que vocês conheçam os imóveis. E quando acontecer de surgir um interessado em um imóvel que vocês ainda não conhecem, por favor, visitem o imóvel antes de levar o cliente. Isso nem está aqui, mas já estou trazendo para vocês, que é muito importante que vocês conheçam o imóvel, que vocês tenham as informações sobre o imóvel. Por isso que eu sempre falo, o que é mais importante, na minha visão, é ter imóveis de qualidade e não imóveis em quantidade. E quando eu falo qualidade, não estou falando de preço, não estou falando de qual nicho que é, de qual preço que é o imóvel. Estou falando de bem feito, com todos os detalhes, com matrícula, com fotos, e que vocês dominem aquele imóvel, conheçam, seja lançamento, seja na planta, seja pronto, seja usado, não importa. Eu acho que uma das gafes maiores que o corretor pode cometer é não preparar a visita. Se ele não se organizar com a visita, ele está dividindo a chance dele de que seja bem proveitoso e de que isso se transforme sim em um negócio, olha, mais que pela metade. Ele perde aqui um percentual muito grande, de 70%, porque isso tem que ser algo organizado. A visita, ela é um acontecimento. E quando a gente trata e traz para cliente comprador e cliente vendedor essa forma que a gente conduz, a gente também agrega muito valor ao nosso trabalho. O cliente, ele sente vontade de fazer negócio com a gente, do que aquele colega que infelizmente pega o cliente, vai lá e até constrange às vezes o cliente, porque chega, a pessoa está almoçando, a pessoa não está preparada para receber um cliente, não foi avisada. Nunca façam isso. Outra coisa, sempre verifiquem se o imóvel continua à venda, se o imóvel está com aquele valor, mesmo que o ideal é manter as captações atualizadas num prazo de 30 ou, na pior hipótese, 60 dias, mesmo assim, vai fazer a visita. Se é imóvel desocupado, confirma. Se é imóvel de lançamento, confirma a disponibilidade na tabela. Então, gente, é esses cuidados básicos que parece assim, isso não precisa nem falar, Nara, mas infelizmente acontece. Se o imóvel estiver ocupado, solicite ao cliente vendedor que deixe tudo o mais organizado e aconchegante possível. Gente, mas eu vou falar isso para o cliente vai se ofender. Gente, é jeito de falar, é formas de falar. Olha, você quer vender o seu imóvel, meu cliente quer comprar e eu quero intermediar esse negócio. Então, vamos nos ajudar. Quero te passar algumas orientações, que tu deixe a casa o mais organizada possível, sem louça na pia, as camas estendidas, sem toalhas jogadas no banheiro, tudo que tu puder fazer para que o imóvel fique mais aconchegante, mais organizado e agradável, eu te agradeço e é bom para nós todos. Eu não vejo nada demais. E eu mando essa mesma orientação, daí eu tenho até um textinho para quando eu vou fazer as fotos também eu envio uma orientação, combino, olha, eu vou lhe enviar uma orientação de como vamos fazer quando for fazer as fotos ou vídeos. Estou falando de fotos, né, gente, corretora antiga, mas é mais até vídeos, mas é a mesma orientação. Se for imóvel desocupado, faça uma visita antes e verifique se está tudo em ordem. Isso é muito importante, gente, porque às vezes o imóvel está desocupado e aconteceu alguma coisa, clientes que visitaram o imóvel estava até invadido, o imóvel estava com problemas, tinha acontecido um problema lá no vaso, muitas coisas. Então, visita o imóvel antes, porque você vai estar deixando esse imóvel preparado para que o seu cliente
É o que eu digo, prepare a visita. Outro ponto que eu acho bem importante, esse mais ainda direcionado para os imóveis de lançamento, porque às vezes os imóveis usados de terceiros não têm todos esses documentos que eu vou comentar aqui. Então, se você não fez na captação do imóvel, prepare um material sobre os detalhes técnicos. Os principais itens para esta pasta são projeto, memorial descritivo, informações sobre a rua, o bairro e a cidade onde está localizado o imóvel. Use somente para dúvidas pontuais ou para enviar ao cliente após a visita. Ou seja, detalhes técnicos não é na hora da visita, a não ser que ele pergunte. Mas isso não, porque na hora da visita a gente informa o quê? Os benefícios. Outro detalhe bem importante em relação à visita do imóvel é que vocês, aqui ó, já vou ler aqui. Se também não fez na captação, prepare um material que usará na visita, iniciando pelos benefícios da cidade, depois do bairro, da rua e por último do imóvel. Por que é tão importante a gente ter um nicho? E se for de um bairro ou de uma cidade, é ótimo. Por quê? Porque daí você tem de cada imóvel ou de cada bairro, todos os pontos comerciais, escolas, farmácias, tudo que envolve esse imóvel. Quanto mais completo vocês tiverem um dossiê desse imóvel para apresentar ao cliente, mais informações ele vai ter e mais probabilidade de que ele escolha fechar negócio nesse imóvel ele terá, porque ele já vai saber ali todas essas informações que são relevantes no dia a dia. Quais as escolas, a maioria das pessoas tem ou vai ter filhos e quer saber sobre isso, hospitais, supermercados, tudo, restaurante, pizzaria, tudo que envolve. Ah, tem o cachorrinho, o cachorro quente melhor da cidade está ali na esquina, está ali a 2 quadras. Coloca tudo. Quanto mais informação, melhor. E isso vocês não precisam informar verbalmente, vocês podem montar materiais com vídeo ou um PDF e enviar para o cliente. Ah, detalhe, peça ajuda ao cliente vendedor sobre os detalhes técnicos e os benefícios do imóvel. Ele com certeza vai valorizar e ajudar você nessa etapa. Então, ele vai te valorizar, porque você está com todo esse interesse, e vai te ajudar, porque quem conhece melhor o imóvel, a rua, o bairro e a cidade do que a pessoa que reside ali? Não tem, né, gente? Então, use isso também em seu benefício. Durante a visita, reforce os benefícios que você sabe que são mais importantes para o seu cliente comprador. Isso o quê? Depende, você já conversou, já conhece o seu cliente, você vai informar tudo, mas vai forçar mais naquelas coisas que você já sabe que são mais importantes e mais relevantes para ele, que você já acolheu durante todas as conversas, desde lá o primeiro contato, simulação, aprovação, todas as vezes que você conversou com ele, você foi coletando dados e informações, reforce esses benefícios que você sabe que para ele são mais importantes. E também, gente, eu falo que a gente deve usar o rapport espontâneo, que não é algo forçado, criado, mas sim as coisas que são em comum de vocês com o cliente, vocês reforçam. Ah, temos filhos, temos netos, gostamos disso, gostamos de animais, gostamos de parque, gostamos de tal comida. Essas coisas vocês reforcem, que daí isso também ajuda muito a criar vínculo e a criar conexão. 5.8. Confirme a visita com todos um dia ou até 1 hora antes, como achar melhor. Eu, dependendo da situação, eu confirmo um dia antes e confirmo novamente 1 hora antes e ainda acrescento o tempo de deslocamento. Ah, se eu vou levar 1 hora para ir até o imóvel, eu vou confirmar 2 horas antes. Se eu vou levar meia hora, eu vou confirmar 1 hora e meia antes. Para que não exista um risco de perder esse tempo. Então, com essa forma, eu nem me lembro a última vez que eu tive alguma visita que não aconteceu, porque é tudo muito bem organizado, muito bem planejado, e eu confirmo com o cliente um dia antes e 1 hora antes do tempo de deslocamento. No dia, chegue algum tempo antes do seu cliente, confirme se o imóvel está em ordem, abra todas as janelas e acenda todas as luzes ou solicite ao proprietário. Isso também, gente. Prepare o imóvel e organize junto com o cliente vendedor, ou se for um imóvel desocupado, como se fosse receber uma visita. E até se fala isso, né? Ah, é visita ao imóvel, mas não tratam, em geral, não tratam isso como uma visita, e tratam sim como mostrar o imóvel, mas não, trate na essência como uma visita.
Tudo que você conseguir fazer de melhor por esse imóvel, se conseguir levar um cheirinho agradável para o imóvel está mobiliado, consigo colocar flores, tudo que você puder fazer para deixar o ambiente o mais agradável possível, dentro da sua condição e dentro do que é viável para você, faça. E uma coisa que é super viável, se o imóvel está desocupado, é chegar um pouco antes, abrir todas as janelas, acender todas as luzes, deixar o imóvel aconchegante, porque uma coisa é chegar numa casa fechada, vocês abrirem junto com o cliente, ir abrindo janela, ir acendendo luz, outra coisa é vocês já estarem na frente do imóvel, com todas as janelas abertas. Outro detalhe importante, priorizem agendar visitas sempre em dias ensolarados, em dias agradáveis, em horários também que seja ainda de dia. Claro, existe a exceção. O cliente só pode naquele dia e está desabando o mundo, vai igual. Ou o cliente só pode à noite, mas priorize isso, o melhor que seja possível. Tudo dentro do melhor que seja possível para que o cliente tenha uma maravilhosa experiência e uma maravilhosa sensação dentro do imóvel. Outra coisa, converse com o cliente e seja agradável, traga coisas alegres e felizes para que ele não se sinta, às vezes, incomodado dentro do imóvel pela conversa. Então, ali não é o momento de falar só sobre preço, só sobre valor, só sobre negociação. Isso é após a visita. Durante a visita, tente ter uma conversa que deixe o cliente relaxado, tranquilo e se sentindo bem dentro daquele imóvel. Já era a próxima. Permita que o seu cliente comprador se sinta em casa e possa se imaginar vivendo lá. Lembre-se de exercitar e ouvir e entender o seu cliente também na conversa durante a visita. Exato. Então, durante a visita, assim como os atendimentos, todas essas etapas são atendimentos, né, gente? Eu falo sempre antes, gente, aproveite para perceber se este é o imóvel ideal para ele ou colete informações para outra opção do imóvel mais adequado. Ao final da visita, pergunte se o cliente gostou do imóvel. Esteja pronto para, dependendo da resposta, concordar que precisam buscar outro imóvel ou, se for o caso, dar soluções e convidar ele para fechar o negócio. Então, aqui vai ter 3 situações. Vocês vão perguntar para ele, terminou a visita, o que você achou do imóvel? E ele vai responder: gostei, não gostei, gostei, não gostei disso. E aí vocês vão definir se vão contornar as objeções, se vão concordar, porque às vezes tem alguma situação que é real e concreta e que não tem como modificar e que aquilo impede que o cliente queira fechar o negócio. Já tem que pensar numa próxima opção. Eu não gosto de forçar meu cliente a nada. Eu somente vou... Desculpa, gente, fugiu a palavra, mas está aqui no texto. Eu somente vou discordar se são situações que ele acha que não tem solução, mas que eu vejo uma solução. Então, um exemplo, é uma casa em um pátio, e tudo que ele quer, e ele precisa de mais um dormitório, mas tem como chamar um arquiteto e fazer um projeto para construir mais esse dormitório, eu vou argumentar com ele. Por isso, porque o imóvel ideal, eu já explico ao meu cliente que o 100% ideal não existe. O que existe é aproximar a condição de compra do imóvel que ele busca o máximo possível. Esse é um grande segredo para nós e um outro grande desafio. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue realizar a venda. Aí aqui, gente, uma observação, a visita é uma etapa muito importante e um dos melhores momentos para a negociação. Às vezes um pequeno detalhe pode causar uma má ou uma ótima impressão. É hora de causar a melhor impressão, estar disponível para ouvir, encantar o cliente e formalizar uma proposta ou fechar o negócio. Estando o negócio fechado, já providencie e atualize todos os documentos, certidões e negativas dos clientes vendedores e do imóvel. Ou seja, conversaram, daí vocês alinharam os detalhes e conseguiu contornar as objeções, fechou o negócio ou fez uma proposta. Fez a proposta? Passe o mais imediato possível para o cliente vendedor. Então, o cliente disse que não gostou do imóvel. Pergunte o que ele não gostou. Tenha ou não objeções. Se não, o que ele não gostou é porque tem um prédio gigante que tapa todo o sol e para ele isso é inviável. Isso não tem como modificar. Pelo menos se vocês tiverem alguma ideia que já me mandem, mas eu não tenho essa ideia agora. Vocês vão então já tentar alinhar uma próxima visita. O cliente fez uma proposta, vocês já vão passar a proposta imediatamente para o cliente vendedor. Assim que o cliente vendedor faça uma contraproposta ou aceite aquela proposta, vocês vão informar imediatamente ao cliente comprador, vão fechar o negócio. Fechando o negócio,
vão imediatamente pedir a documentação do imóvel, a documentação do cliente vendedor, o que falta, e já providenciar também todas as negativas do imóvel e do cliente vendedor, fechar o negócio e ir para a próxima etapa, que é o laudo. G. Na visita, mostra a matrícula escritura para o cliente comprador? Olha, caso a caso. Geralmente eu não mostro. Eu não costumo mostrar, até porque hoje a gente tem que ter esse cuidado com a LGPD. Apesar da certidão da matrícula ser um documento que é público, existe a situação de que ali tem os dados da pessoa. Então, hoje está tudo muito confuso. Então, a não ser que ele me peça, eu não mostro. Mas também, se ele me pedir, eu não vejo problema algum em enviar. E aí é muito, mais uma vez, do caso a caso. A gente já está sentindo o cliente, já está entendendo o cliente, já está vendo de que forma é melhor a gente conduzir esse negócio. Fechado o negócio, aqui, gente, desculpa que tem um erro aqui. Aqui é documentação vendedores PF, não é compradores. Documentação vendedores PF, então ali onde está compradores, por favor, leiam vendedores. Solicite a documentação através dessa mensagem. Documentos de identificação, isso para o cliente vendedor. CPF, certidão de estado civil, pacto antinupcial, comprovante de residência, profissão, telefone, e-mail. E aí vocês vão dizer, Nara, mas isso a gente não pediu para o comprador? Não pediu porque ele vai ter respondido na ficha de informações. Mas esses dados a gente precisa para a qualificação do cliente, tanto no contrato do agente financeiro, quanto na escritura, quanto no contrato preliminar, quanto no contrato de promessa de compra e venda. Então, por isso que eu peço. E aí, ali, e-mail e, por último, já a certidão negativa de protestos da cidade onde está localizado o imóvel e da cidade em que reside. E aí, se o cliente me disser, não, Nara, eu não consigo te enviar, tu providencia, daí eu combino com ele, passo para ele o custo e eu providencio e depois ele me ressarce, envia a notinha. Daí também, né, seguimos no caso a caso. Junto com a solicitação da documentação do cliente vendedor, eu já envio também na sequência, e combinei com ele que eu iria enviar isso, né, gente? Combinei que eu iria enviar a relação dos documentos que eu precisava, já que eu já fechei o negócio. Documentação do imóvel, certidão da matrícula ou negativa de ônus e ações atualizadas, carnê do IPTU. Ah, mas Nara, quando captou o imóvel, ele já te passou isso. Aí depende. Se eu tenho esses documentos válidos, eu não peço novamente. Se eu tenho que já venceu 30 dias, daí eu peço atualizado. E depois, se for por financiamento e precisar atualizar novamente, daí essa despesa eu entendo que passa a ser do cliente comprador, porque é ele que está precisando do financiamento. Então, daí eu já combino isso também com os clientes. Carnê do IPTU, que eu quero sempre comparar os dados que estão no carnê. Ah, já pedi isso lá, então se eu já tenho, não precisa. Então, também isso, né, gente? De novo, a mesma coisa. Já tem isso, não precisa pedir para ele. Sempre filtra e diminui lá também, na anterior. Se vocês já têm alguma coisa daquelas de documentos, de dados, não precisa pedir de novo. Saldo devedor atualizado para 3 datas distintas e e-mail do representante do agente financeiro somente para imóveis com financiamento em aberto. Aqui, se é uma operação com interveniente quitante, eu já mando para ele o modelo do e-mail que ele vai enviar para o banco pedindo saldo devedor para agilizar, para depois eu não ficar refém do banco. Isso quando é bancos diferentes. Se for, tem um financiamento com a Caixa, que é mais comum, e está vendendo com financiamento pela Caixa, vai acontecer uma operação de quita anterior, não há necessidade disso. Aí, gente, ajustes. A pólice do seguro RCPM também, né? É somente para imóveis novos no PCVA, mesmo os usados do PCVA não precisa. Então, também vou deixar ou não. Código da luz e da água, eu peço, porque às vezes precisa depois lá na frente para o cliente comprador, eu já tenho, mas também não é algo imprescindível, e eu sempre peço a conta final ou uma declaração de que está tudo ok com essas despesas, isso ali na sequência após o laudo do imóvel. Inscrição do IPTU, já vou ter lá no carnê, não precisa, mas só com a inscrição do IPTU, se for o caso, eu conseguiria tirar a negativa de débito, então posso pedir. E aí, na sequência, se for empreendimento caixa ou imóvel de incorporadora, a documentação costuma estar disponível com facilidade. Bem, se for empreendimento caixa ou de outro banco, a documentação do imóvel e do vendedor e até o laudo já está ok no banco. Então, pula todas as etapas. Por isso que eu digo que daí é muito mais simples, né, gente? Imóvel de lançamento, se for empreendimento do banco, é muito mais fácil, não tem comparação. E se for
que não é empreendimento do banco, o imóvel já está pronto, a construtora já costuma vender com financiamento e já tem a documentação fácil, e aí vocês vão pedir para ela. E se for imóvel na planta, que não é empreendimento, não vai poder financiar ainda, daí só vai poder fazer um contrato preliminar, um contrato particular de compromisso de compra e venda. Aí, gente, vocês vão ter que pedir para o cliente vendedor já toda a documentação, já pesquisa tudo. Daí, aí vai no caso a caso, quem é essa construtora, outros detalhes, se é uma construtora que vocês não conhecem, uma construtora pequena, tem que fazer todas as pesquisas para não arriscar fechar um negócio e depois ter problema. E o crédito do cliente comprador também, ele tem que estar ciente, vocês devem colocar no contrato que há o risco de lá na frente não aprovar, porque pode mudar a taxa de juros. Então esse cliente vai ter só uma prévia, porque ele vai poder contratar o financiamento somente após a BITSE, CND e imóvel estar averbada a construção na certidão da matrícula do imóvel, se for isso um imóvel na planta, que não seja empreendimento, caixa ou de outro banco. Ok, gente, seguimos. Vamos para o próximo. Gente, esse material completo, ele vai estar disponível só no curso. E a live também só vai lá no curso. Passo 6, laudo do imóvel. Essa etapa aqui eu gosto muito. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que os negócios vendidos através de financiamento, no momento do laudo, o nosso cliente passou a ser o responsável técnico que vai fazer esse laudo de vistoria do imóvel. E aí ele é atendido, eu atendo ele como se ele fosse o meu cliente, porque daí nessa etapa eu dependo dele para agilidade e para todos os detalhes de que o meu negócio dê certo e continue tranquilamente, ou que eu tenha que fazer algum ajuste ou até uma contestação do laudo. E eu faço de tudo para evitar a necessidade de contestar o laudo. Então, o que acontece? Como que eu faço isso? Laudo do imóvel. Acompanha a vistoria levando amostras e dando todo o suporte ao responsável técnico. Documentos para solicitar o laudo na caixa. Aí, já estou emendando aqui, gente. Isso já vem na sequência. Então, no momento do laudo, eu uso colocar o meu telefone ou do parceiro meu que está acompanhando o negócio e ele agendar, acompanhar, levar amostras, informar lá no momento do laudo ao responsável quais as margens, qual o valor, por que precisa perguntar se está tudo ok. Antes disso, claro, já vai ter feito uma prévia no imóvel, se o imóvel não tem nada que seja impeditivo e que seja motivo de negar o laudo, e isso depende do agente financeiro. Então, hoje eu considero que o agente financeiro que é mais exigente com os laudos é a Caixa Econômica Federal. Então, eu me guio por ela, porque daí eu sei que se eu estiver nas regras da Caixa, os outros agentes financeiros, eles são mais tranquilos, não vai ter problema. E a questão do valor também. Porque é muito mais fácil a gente negociar com esse responsável técnico, com o engenheiro, com o arquiteto que está lá fazendo a vistoria do imóvel, o valor enquanto o laudo está acontecendo, do que depois abrir uma contestação. Então, nesse momento, o engenheiro é o nosso cliente, o responsável técnico pelo laudo é o nosso cliente, e a gente deve dar toda a atenção e todo o atendimento que a gente dá aos nossos clientes comprador e vendedor. Eu ofereço amostras, pergunto se ele tem dúvida, me disponibilizo se ele precisar de amostras, quando ele fizer outro laudo para outra empresa, para outro imobiliário ou para outro colega naquela região, e tento também, é mais uma pessoa para tentar gerar um relacionamento, uma conexão, para sempre que eu faça laudos, porque os engenheiros se repetem entre os bancos e nos vários negócios que a gente faz, e aí quanto mais a gente estiver afinado, tem um bom relacionamento com esse engenheiro, mais facilidade a gente vai ter de que ele agilize, de que ele envie logo o laudo, de que ele faça o melhor e não faça aquele laudo de qualquer jeito, certo, gente? Vamos em frente, gente, estamos chegando ao final. Aqui, para o laudo do imóvel, vocês já vão ter boa parte dessa documentação, mas aí o que eu reforcei aqui? Que na hora da solicitação do laudo, principalmente da Caixa, pode ser negado o laudo por falta de uma documentação. Então, é muito importante que vocês estejam atentos e enviem a solicitação do laudo, façam a solicitação do laudo, usando a documentação correta. Então, para imóvel, independente de novo ou usado, para solicitar o laudo, vai ter que juntar
certidão atualizada de inteiro teor da matrícula, certidão de ônus reais e ações exigida caso não esteja contemplada na certidão atualizada de inteiro teor de matrícula, ou seja, hoje, pela lei 14.382, é para tudo estar no mesmo documento, mas nem todos os cartórios estão já adequados a essa lei. A declaração em papel timbrado e com assinatura sob carimbo do responsável, emitida pela prefeitura, com endereço e inscrição do imóvel, se o endereço do imóvel for incompleto ou desatualizado. Então, às vezes, vocês vão precisar juntar os documentos ou do IPTU, ou da inscrição, ou de localização do imóvel, aqueles imóveis que está lá, rua A, rua B, e já mudou, quando a localização não está correta, vocês já saem na frente. Isso até na captação do imóvel já dá para resolver. Mas se não resolveu, resolve aqui enviando esse documento junto ao cliente. Gente, seguindo, imóvel novo. Se imóvel construído, produzido por PJ do ramo de construção civil, vai precisar RT, vai precisar o cartão de CNPJ e o alvará de construção. Daí é um tipo para quem construiu até 2019 e outro tipo para quem construiu até 2017. Certo, gente? Isso para o laudo, tá, gente? Seguindo. Sei quanto tempo que vai ficar aqui ou se já vai sair do ar, gente. Eu tenho que ver com o meu time o que foi combinado. Mas ela vai para o curso. A live e esse PDF inteiro vai para o curso o corretor de imóveis completo e também para o corretor de imóveis completo 2.0, para os dois cursos. Quem já é aluna poderá rever a live, sim, quantas vezes quiser, durante um ano ou durante o tempo, né, de acesso, se já é aluna, e reavaliações quando acontece. Bem, na verdade, não chega a ser uma reavaliação, é uma contestação do laudo, ou reavaliação seria depende de cada banco, na Caixa, a cada 6 meses, vai ser um novo laudo, porque é a validade do laudo. Mas o que acontece é quando vem o valor, algo que a gente não concorda, não concordou com o valor, não concordou com o motivo de um laudo negado, daí vai ser feita uma contestação desse laudo. Aí é toda uma documentação, uma forma de fazer para que isso dê resultado positivo. Indo, gente. Para a vistoria ser realizada, precisa de um acompanhante maior de idade e que o imóvel esteja totalmente disponível, ou seja, todos os cômodos abertos, inclusive se tiver mais de um imóvel no mesmo local, que daí seria imóvel multifamiliar, e quem financia imóvel multifamiliar é o Itaú hoje. Gente, detalhe, Nara, essas bobagenzinha, motivo de negar um laudo. Se chegar lá e tiver alguém menor de 18 anos, o engenheiro pode se recusar de fazer o laudo. Se ele não tiver acesso a todos os cômodos do imóvel, ele vai negar o laudo, porque ele precisa ter acesso a todos os cômodos. Então, isso tudo a gente tem que informar ao nosso cliente proprietário quando é imóvel ocupado, principalmente. Porque já aconteceu de eu chegar no imóvel e com o engenheiro e tem uma pessoa dormindo e não pode ser acordada porque trabalha à noite, ou alguma pessoa até com algum problema de saúde e aí não pode ter acesso àquele imóvel. Então, a gente tem que combinar e passar essas mensagens. Eu envio sempre essas informações aos meus clientes para que eles já estejam cientes do que a gente tem que fazer e como tem que proceder. É importante que o imóvel tenha identificação numérica. Gente, o Bradesco nega o laudo se não tiver o número. A localização, tá tudo certo, na quadra, tem que ter o número na porta. São 4 apartamentos e tem o número 1, 2, 3. E pela lógica, aquele ali é o 4. Não tem o número 4, nego o laudo. Que eu já fiz, peguei a caneta e desenhei o número na porta, depois tive que arcar com a despesa de uma pintura, mas valeu a pena para não ter o laudo negado, porque a pessoa tinha desocupado o imóvel e levou o número da porta, porque o número era muito bonito e me causou essa situação. Gente, caso haja algum imprevisto, avisar com antecedência para realizarmos o agendamento. Se o vistoriador for até o local, aguardar e ninguém aparecer, o processo ficará comprometido e poderá acontecer a cobrança do valor de um laudo infrutífero. Ou seja, Caixa, o engenheiro foi até o local,
e tinha agendado, não conseguiu acesso, ele vai negar o laudo como infrutífero e depois tem grande chance que tenha que pagar um laudo complementar. Então, não vale a pena correr esse risco, eu informo tudo isso aos clientes. Se o imóvel possuir alguma área não averbada na construção, informar a área não averbada e sua metragem para o vistoriador no local. Porque daí vocês já argumentam, já explicam, olha, essa parte aqui não está averbada na matrícula, e a grande maioria, Bradesco tem que preencher um formulário, se o imóvel estiver adequado às regras, não é impeditivo. Eu já fechei negócio de uma casa de 200 metros quadrados construídos e área averbada, regularizada, 32 metros quadrados. Então, uma diferença enorme e deu tudo certo, foi considerado o valor dos 200 metros. Detalhe é que a cobertura do seguro cobre só 32 metros quadrados, então tem que fazer um seguro complementar e os clientes têm que estar cientes de todas essas situações. Envie essa mensagem após o ok do laudo, então agora vamos à mensagem, mais uma de Uhul. Então, aprovou o laudo, envia-se para o cliente o seguinte: olá, nome do cliente, tudo bem? Estou muito feliz em lhe dar a notícia que o laudo do imóvel que está comprando ou vendendo foi aprovado. E envia para o cliente comprador e para o cliente vendedor. O nosso, até ali. E aí, o nosso para o cliente comprador e para o cliente vendedor, pode enviar também. O nosso próximo passo é atualizar alguns documentos e aguardar o contrato do agente financeiro. Mantenho você atualizado. Parabéns. Também, gente, mais uma vez, é uma sugestão, vocês vão adequar a linguagem de vocês, a forma como vocês gostam. E o último passo 7, é o contrato preliminar, contrato com agente financeiro ou escritura e entrega das chaves. E na minha forma de condução é assim, o que não quer dizer que em algumas situações, até a título de exceção, que eu não faço o contrato preliminar antes do laudo ou antes da aprovação, e aí é caso a caso. Vou dar um exemplo. Um imóvel que está muito concorrido, todo mundo quer comprar aquele imóvel, eu explico ao cliente comprador que o risco que ele tem de que aquele imóvel possa ser vendido enquanto a gente aprova o crédito e pede o laudo, principalmente nos casos que o cliente vem com o imóvel, e aí até se faz o contrato em alguns casos antes. Mas geralmente, até pela forma como eu conduzo os processos, quando a gente chega na etapa do laudo e eu já aprovei o crédito e aí a gente definiu o imóvel, é tudo muito rápido. Então, no tempo que eu estou ali aguardando o laudo, isso também é uma grande vantagem. Para o cliente aprovar o crédito antes, depois fica uma sensação, principalmente para o cliente vendedor, de que o negócio aconteceu muito rápido. Porque a gente já pulou várias etapas. E também a ansiedade, desgaste, é tudo bem menor. E o nosso também, porque a gente não fica todo o tempo que espera a aprovação, que espera a simulação, também segurando um cliente vendedor, ou às vezes fazendo até um contrato preliminar de risco para as partes. E aí, se fizer, como eu costumo fazer, o contrato preliminar após o laudo, está o negócio totalmente... O risco é mínimo de que esse negócio não aconteça. Claro que sempre existe. Eu sempre explico aos clientes, 100% seguro é quando a gente assina junto ao agente financeiro, porque daí não tem mais risco até ali, e mesmo assim pode depois ter alguma impugnação no registro, mas a gente resolve. Nunca tive um caso de um contrato assinado que não registrou, gente, então eu nem considero isso uma opção. Seguimos. Vou olhar se tem alguma pergunta. PJ pode fazer financiamento? E MEI pode ou não? PJ pode fazer financiamento, sim. MEI, depende. A Caixa não aceita. Daí tem que fazer a declaração do imposto de renda, a movimentação bancária e usar a declaração do imposto de renda pessoa física. Mas depende. Daí tem alguns bancos. O banco que essa pessoa que é MEI é cliente, tem uma tendência dela conseguir aprovar crédito nele. Mas só o MEI, não é considerado como renda na Caixa, gente. Nos outros bancos tem que analisar caso a caso. Então, nesse momento, né, é obrigatório o comparecimento de todas as partes no dia da assinatura, podendo, se necessário, ocorrer a representação por meio de procuração pública específica, conforme modelo de cada agente financeiro. Então, tanto o comprador quanto o vendedor podem, sim, ser representados nos contratos preliminares, agente financeiro, escritura, por procuração pública. No dia agendado, todos os compradores e vendedores assinam o contrato, providenciam os contratos de acordo com o tipo de negociação, envie a minuta para as partes, tire as dúvidas, faça adequações solicitadas, desde que permitidas, esteja presente durante as assinaturas, contrato ok, envie esta mensagem.
Bem, aqui na sequência eu vou passar para vocês a mensagem que eu envio para os clientes que vão assinar pela Caixa. De novo, vocês vão poder adequar caso a caso. E, gente, não é todos os colegas que acompanham as assinaturas de contrato. Eu recomendo muito, fortemente, que acompanhem, porque é um momento feliz, é um momento agradável, é um momento, esse e também o das chaves, que você pode comentar, pedir indicações, já fazer um pós-venda, se colocando à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que ele precise na sequência. E aí também já vai entrar a parte que vocês podem delegar ou fazer, ou o cliente fazer, da assessoria. E isso, alguns colegas têm isso como mais um serviço. Tem o serviço da intermediação, que tem um custo, e tem mais o serviço da assessoria. Desde que isso tudo seja trazido ao cliente com clareza, ele saiba que ele está pagando por esses serviços, não há problema algum. Então, isso é uma sequência... E algo que o quê? Vocês podem usar isso em benefício da indicação, também às vezes não ter custo, e isso ser algo que agrega valor ao trabalho de vocês. Para o banco, vocês cuidarem de todas as etapas, até a entrega do contrato para a liberação do valor, tem valor. Vocês podem alinhar, que é o correspondente de vocês que fazem, e vocês continuam fazendo só o contato entre correspondente e cliente. Claro, se quiser delegar, mas eu recomendo que não. Eu acho que vale muito a pena a gente ficar com o nosso cliente, segurar ele pela mão até o final de todas as etapas, e depois, uma vez cliente, sempre cliente, vale a pena sempre seguir com ele, para que ele nunca esqueça de nós como corretores e como alguém que ele vai indicar, porque cada pessoa tem contato com muitas pessoas que querem comprar ou vender um imóvel, certo, gente? Aqui agora vamos... Então, aqui, quando vocês forem agendar a assinatura da Caixa com o comprador ou de outro banco, vai adequar, também tem uma mensagem, que já é uma sugestão, de: olá, tudo bem, em nome do cliente, chegou o momento tão esperado da assinatura do contrato junto à Caixa, que está agendado para o dia, o horário, na agência, no caso aqui eu deixei um exemplo, Praça da Alfândega, no endereço tal. Você deverá levar os documentos originais listados abaixo: documento de identificação, comprovante de residência atualizado, contra-cheque atualizado, levar o valor de X para pagamento das taxas e produto de fidelização. Confirmado? Grande abraço. O que acontece? Aqui eu já dou uma prévia para o cliente, ele já sabe que tudo isso vai acontecer. Eu já expliquei lá no primeiro atendimento, e durante todos os atendimentos a gente foi, eu explicando e tirando essas dúvidas dele, mas aqui é um lembrete de tudo que ele precisa fazer nessa finalização. Detalhe importante: alguns bancos não têm, a maioria dos bancos, desculpa, não tem valor de produto, mas a Caixa geralmente tem um produto de fidelização, um seguro, alguma coisa. Tudo isso eu já combinei com o cliente antecipadamente, já está previsto, já passei valores, já passei todos esses detalhes, e ele já está totalmente preparado para esse momento. E aqui vocês vão também adequar ao banco e adequar também à situação de cada cliente. Vai ter cliente que vai ter colocado as despesas junto no financiamento, e aí também depende de como vocês definiram. Daí, como eu falei, né, gente, se a gente aprofundar no financiamento, aí eu não saio daqui hoje. O valor do contrato deve ser falado, sim. Lá no primeiro atendimento, eu já passo para o cliente todas as despesas previstas: ITBI, registro, contrato, se vai ter qual banco, se vai ter produto de fidelização, qual é o valor, todas as informações. Clareza, gente, clareza evita problemas e faz com que a gente chegue até aqui com um negócio totalmente seguro, sem nenhum risco de que o cliente, por algum motivo, desisto, porque eu não sabia disso. Então, clareza, e quanto mais essas informações forem enviadas por mensagem, ou por e-mail, por mensagem de WhatsApp, por mensagem de e-mail, melhor, que daí vocês têm tudo formalizado. Por que é cobrado a assinatura do contrato no ato? Não entendi tua pergunta, Patrícia. Está perguntando por que os bancos cobram a tarifa de contrato, de laudo, no ato da assinatura do contrato? Nos trâmites, tem aqueles momentos que é os da cobrança. Então, ITBI é cobrado no momento após o contrato do agente financeiro, nas escrituras, em alguns casos antes, em alguns casos após, depende do cartório. As tarifas do banco são cobradas na hora da assinatura com o agente financeiro. Tinha aquela questão do laudo antecipado de R$750, parte do laudo não tem mais na Caixa. A escritura é cobrada na hora da escritura, assim como no registro é cobrado o depósito. Agora eu já vou falar sobre isso também. Peraí, gente, vamos seguir aqui.
Agendar a assinatura Caixa Vendedor é uma mensagem semelhante. Olá, tudo bem? Em nome do cliente. Chegou o momento tão esperado da assinatura do contrato junto à Caixa, que está agendado para o dia, daí também aqui um exemplo, né? Você deverá levar os documentos originais abaixo. Documento de identificação, comprovante de residência atualizado. Confirmado? Grande abraço. Gente, sobre assinatura, então, o que costuma ser pedido é isso, lá para cliente comprador, aqui para cliente vendedor, então vocês vão adequar à situação do negócio de vocês. E outra coisa, por que eu já coloco? Eu combino com a agência ou com o correspondente o horário e dia da assinatura e já passo isso para o cliente e tento sempre alinhar, porque eu já percebi colegas que ficaram numa situação e aí acabou tendo um problema, mudou taxa de juros, porque não se acertavam no horário de assinatura. Na verdade, a gente tem que tentar sempre agendar os contratos de acordo com a nossa disponibilidade, com que fica mais fácil. E o cliente, ele está comprando um imóvel, está vendendo um imóvel. Ele pode, sim, também fazer um esforcinho. Às vezes, quando é herdeiros, principalmente, até se abre uma exceção, assina uma parte de manhã, uma parte de tarde, à tarde, já me aconteceu até de assinar uma parte um dia, a parte no outro, mas o ideal é que todas as pessoas vá até o local no mesmo horário, também é uma economia de tempo, se lê o contrato uma vez, se faz tudo uma única vez. Então é bem importante. Até no curso tem outra coisa que eu tenho, as gravações ao vivo, gravações reais de assinatura, de contrato de promessa de compra e venda, de assinatura junto ao agente financeiro e de escritura, que daí ali mostra exatamente como foi combinado e assinando assim, algo básico, mas que às vezes o colega, principalmente quem está iniciando, o corretor que está iniciando, tem dúvida. Seguimos. Aqui, então, na sequência, para vocês saberem o que acontece e poderem informar isso ao cliente de vocês. Tudo isso que eu estou trazendo também é informações muito relevantes para vocês passarem para o cliente de vocês lá no início do atendimento. Porque ele vai se sentir super seguro, vai se vincular com vocês, porque vocês já vão ter dado para ele todos os passos que vão acontecer até a finalização da compra. Do que algo como se fosse um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresas. Então, isso aqui, vocês já vão explicando aos clientes, comprador, vendedor, desde o início, desde o primeiro contato, que para ele estar ciente de tudo que vai acontecer. Porque às vezes o cliente vendedor está assinando um contrato e ele não sabe quando vai receber o valor, ele não sabe se ele tem que ir ao banco. Essas dúvidas, essas informações, vocês têm que passar lá no início, lá nos primeiros contatos, tá bem, gente? O agente financeiro, após a assinatura do contrato, que tem peso de escritura pública, por todas as partes e assinado pelo gerente que representa o agente financeiro, neste ato é assinado também por duas testemunhas, entregará 2 ou 3 vias para que seja providenciado o ITBI e registro no cartório, bem como se a contratação for por carta de crédito SBPE, modalidade aquisição, Caixa, faltou aqui, a CCI, Cédula de Crédito Imobiliário para a averbação na matrícula do imóvel. Gente, aqui, então, já finalizou tudo, e aí, aqui já está definido previamente quem vai cuidar dessa etapa da continuidade, o cliente, o correspondente, um despachante ou vocês? Isso vai ter custo? Não vai ter custo? Então, já tem que estar tudo combinado, alinhado e informado às partes, porque o cliente vendedor aqui tem grande interesse, porque dessa agilidade vai depender o recebimento do valor dele. Provavelmente, se vocês seguirem o meu método, vai depender o recebimento da comissão dessa liberação, então já vai estar tudo previsto no contrato, mas vocês também vão ter essa pressa para receberem, e o cliente comprador provavelmente vai estar vinculado à entrega das chaves, a essa concretização, ou ao recebimento da escritura dele registrada, do contrato com o agente financeiro, que substitui a escritura e que finaliza as etapas do processo para ele. Então, todo mundo tem interesse, tem que estar alinhado previamente como será feito. É necessário providenciar, então, o recolhimento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O percentual do ITBI varia em cada local, costuma ser de 2% a 3%. Alguns locais oferecem descontos que variam e chegam até isenção total do pagamento. Isso nos casos, programa Casa Verde e Amarela tem algumas situações de descontos, em algumas prefeituras dão desconto sobre o valor do FGTS no ITBI, sobre o valor do financiamento, total caso a caso, cada cidade tem as suas regras. Gente, aqui as cidades vizinhas, registro e prefeitura, têm regras diferentes e exigências diferentes. Precisa apresentar a guia de acordo com o modelo de cada prefeitura ou local responsável pelo ITBI.
uma cópia da via do contrato e cópia do documento de identificação do comprador. Essas exigências variam em alguns locais. Isso para encaminhar o ITBI. Então, vocês podem passar a orientação ao cliente, aí é isso, caso a caso. O que vocês precisam? Saber e explicar ao cliente. Independente, não é eu que faço. Outro detalhe, de quem é a responsabilidade disso e essas despesas? Do cliente comprador. Então, está tudo junto com a despesa de contrato, de TBI, de registro, matrículas negativas que somente o proprietário é responsável da parte dele e o comprador que é responsável pela maioria das etapas das despesas e o vendedor pelas despesas de comissão. Isso é o de praxe, pode mudar? Claro, acontece de tudo, gente. A negociação é um caso a caso. Geralmente é assim. E aqui vocês já combinaram lá no contrato como seria a comissão de vocês na negociação e depois no contrato, como seria também o recebimento. Depois que ficou pronto o ITBI, vai encaminhar a documentação para registro de imóveis, e aí vai depender do processo. Gente, se fosse uma escritura, teria recolhido geralmente primeiro o ITBI, depois assinaria a escritura e encaminharia a escritura para registro de imóveis. Sempre termina a etapa finalizada de forma correta, que não envolve contrato de gaveta, que está tudo certo, registrando contrato do agente financeiro ou do consórcio ou escritura no registro de imóveis em nome do cliente comprador. Isso é o perfeito. Na sequência, é preciso encaminhar ao cartório do registro de imóveis da localização do imóvel os seguintes documentos: 2 a 3 vias do contrato, guia de TBI paga, certidão negativa de débito do ITBI, documentação de identificação das partes, certidão de estado civil, declaração de primeiro imóvel ou declaração de que não é primeiro imóvel. E tem também a questão do pacto antinupcial, que para registro normalmente pedem, e ele tem que estar averbado no local da primeira residência do casal, se tiver pacto antinupcial. Gente, aqui sobre o desconto também existem bastante dúvidas. Esse valor, quando esse desconto não é pedido, ele não é ressarcido ao cliente, então tem que sim pedir e vocês devem orientar o cliente sobre isso, independente de como vai ser de quem vai cuidar das etapas de assessoria dessa parte aqui da conclusão do negócio. Mas tem então a Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos, traz aos adquirentes de primeiro imóvel residencial, se realizado através do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, o benefício de um desconto de 50% no pagamento de emolumentos do contrato do agente financeiro. Gente, essa informação é bem importante, dependendo do valor da negociação, é um valor bem significativo, então vocês têm que ver com o cartório de registro qual é o modelo de documento que ele exige, e sempre que o cliente tem direito a esse desconto, usar esse benefício, porque se não pedir quando encaminhar e não receber o desconto, depois não tem direito a ser ressarcido, não recebe como de volta esse valor. Então, é na hora. Então, essa orientação é bem importante. O benefício se aplica apenas a quem faz a compra do primeiro bem imóvel residencial pelo SFH, já é repetitiva, gente, desculpa, para solicitar a condição, então, alguns cartórios orientam que o adquirente faça uma declaração, o desconto não pode ser obtido como reembolso, e aí junta, além disso, a cédula de crédito negociável e não negociável, se for o caso, Caixa SBPE residencial, procuração do gerente que assinou o contrato representando o agente financeiro, se não tiver arquivo no banco, no registro de imóveis, porque se vocês já têm já fiz vários negócios com esse mesmo registro, ou já teve vários negócios com aquela agência nesse registro, já tem arquivo da procuração, mas às vezes não tem que pedir. Procuração das partes, se for o caso, alvará, se for o caso. Vamos em frente. Então, no registro é feito o cálculo do valor e a conferência dos documentos. Geralmente é feito um depósito do valor aproximado neste momento e o acerto final é na conclusão do registro do contrato. Os devedores têm a obrigação de levar o contrato ao cartório para ser registrado. Isso aqui tudo eu já falei, gente. Ocorre que a própria lei nos traz algumas exceções. Gente, isso aqui está ainda acontecendo, tá? A questão da lei 14.382, que é para os títulos, nota devolutiva no prazo de 10 dias e o registro em 5 dias, isso ainda não está acontecendo.
Então, a gente tem que acompanhar, os cartórios têm prazo para se adequar, mas é algo bem positivo, porque um dos pontos que muitos clientes vendedores questionam e não gostam de vender através de financiamento é pela demora do registro, que geralmente era 30 dias, e aí havia essa demora, depois 30 dias mais 2 a 7 dias úteis para ele receber o valor. Então, ficando pronto em 5 dias, a gente vai ter um ponto muito positivo. Por consequência, se a comissão está vinculada ao financiamento ou ao FGTS, também vamos receber mais rápido. Então, isso é muito positivo e vai acontecer. Já é lei, né, gente? É só questão agora de ajuste. Aqui, antigamente, isso da lei, tá? Então, antigamente, os efeitos da prenotação eram de 30 dias. Hoje é de 20 dias, exceto nos casos de regularização fundiária, que é de 40 dias o lançamento do seu protocolo. Depois do contrato registrado, é necessário apresentar uma via do contrato, a certidão da matrícula original. Lembre-se de escanear para enviar ao cliente vendedor e ao cliente comprador. E a cédula de crédito, se for o caso, ao banco que foi feito o financiamento, para que seja feita a liberação dos recursos ao cliente vendedor. Então, aqui, muito importante, ficou pronto o contrato do registro. Quem está responsável por essa etapa vai receber uma via do contrato ou 2 originais registradas e uma certidão da matrícula. Essa certidão da matrícula original, com uma via do contrato registrada, vai para o agente financeiro e fica em arquivo lá para que ele faça a liberação do valor ao vendedor e para que finalize o processo lá na agência. Enquanto que a via original do contrato vai para o cliente comprador e a certidão da matrícula, que tem todos os dados, todas as informações, vocês devem tirar uma cópia ou escanear e enviar para o cliente comprador, para que ele tenha, ela tem validade só de 30 dias, então não faz sentido ele gastar para tirar mais uma, mas aí ele vai ter ali todos os dados, e para o cliente vendedor, para que ele também tenha todos os dados da negociação, para efeitos de imposto de renda, para questão de lucro imobiliário, ganho de capital. Então, ele precisa desse documento para ter todos os dados do que foi feito em relação à negociação, certo, gente? Na sequência, lembre-se que o vendedor só receberá o valor após a entrega do contrato registrado ao agente financeiro. Gente, eu já peguei situações que as pessoas não foram esclarecidas e foram lá, o comprador retirou tudo, guardou e não levou no agente financeiro. E o vendedor esperando o dinheiro. Então, e negócio feito como? Sem o corretor. Então, por isso que eu digo, o corretor é importante e ele tem que saber essas coisas, porque daí não acontecem esses absurdos. E aí, lá pelas tantas, é que foram verificar que não tinha, perderam 30 dias com algo que poderia ter sido resolvido e abreviado. Ainda bem que o dinheiro, depois de assinado, ele tem um rendimento pequenininho, mas tem um rendimento para o vendedor. Mas, mesmo assim, por falta de conhecimento e de orientação, acontecem coisas absurdas, gente. Dependendo do agente financeiro, eu já falei, eu acho, costuma levar de 1 a 7 dias após a liberação. Aqui, gente, às vezes eu sou repetitiva, que vou ler aqui. Após a conclusão do registro do contrato, orientar ou levar uma cópia da certidão da matrícula na prefeitura para que seja feita a transferência de IPTU. Algumas prefeituras cobram, outras não, e ainda algumas fazem de forma automática quando o valor do ITBI é recolhido. Gente, por que isso aqui é importante? Porque, às vezes, se a gente não orienta, e eu coloco até multa para o cliente comprador se ele não fizer isso. E aí o cliente comprador compra, esquece de pagar o IPTU e também não foi transferido para o nome dele. Lá pelas tantas tem um processo judicial de cobrança desse IPTU, cobrando em nome do cliente que já vendeu o imóvel, porque o IPTU ainda está no nome dele. Então, é importante, sim, que seja feita essa transferência para ficar tudo certinho para o comprador e também para proteger o vendedor. A gente tem que zelar pelo que é bom para ambos. Acompanhe a entrega das chaves e a posse de acordo com o combinado entre as partes. Ótimo momento para presentear teus clientes e solicitar indicações. Gente, então, a posse é um outro momento de acontecimento, a entrega das chaves, e eu acho que é muito válido o corretor participar. Outra coisa que eu não coloquei aqui, aproveite também para fazer fotos lá na assinatura, todas as oportunidades que tenha. Lembre-se de combinar com os clientes se pode usar ou não nas redes sociais. E também aproveite para, se for dar um mimo para o cliente, você pode dar, se for dar para cliente vendedor e cliente comprador, pode ser na assinatura. Se não, e quero presentear só o cliente comprador, o momento ideal é na entrega das chaves, após ele já ter recebido as chaves.
Então, e aí também outro momento importante para pedir indicações, outra coisa na entrega das chaves, às vezes quando é um lançamento, já vai o cliente, a família, e às vezes algum daquela família já até se interessa e ali já é outra oportunidade de negócio. É o que eu falei, repito e reforço. Sejam corretores 7 dias por semana, 24 horas por dia. Estejam sempre abertos à possibilidade de um negócio, porque todas as pessoas que eu convivo têm interesse em fazer algum negócio ou conhecem alguém que tem interesse em fazer algum negócio. Gente, isso é incrível e é a fórmula para a gente não depender de anúncios pagos, para a gente ser totalmente independente e ter um fluxo muito grande de negócios de forma constante, sempre, 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 sempre. Testem e eu estou ansiosa para que vocês venham me contarem, gente. Por favor, me contem. Eu percebo isso, né? Que os corretores, eles são muito de não me contar as coisas. E eu quero sim saber do que está acontecendo e dos resultados. Continuando. Antes ou depois, faça a entrega do contrato para o comprador e envio da certidão da matrícula para o cliente vendedor. Bem, aqui, gente, eu já tinha comentado, às vezes o cliente já pega a chave quando assina o contrato, e aí é depois que vai acontecer essas etapas. Neste caso aqui, foi considerado uma negociação de um imóvel urbano. Clientes, compradores e vendedores pessoa física. Essas etapas e exigências variam de cidade para cidade e dependem dos detalhes de cada processo. Então, a melhor forma é entrar no site da prefeitura e do cartório de registro de imóveis do local ou ligar para confirmar quais os documentos são necessários. Observação: caso o negócio seja à vista, desconsidere as etapas que envolvem o financiamento. E por último, e super importante, para construir uma carreira de negócios exponencial, siga acompanhando os clientes no pós-venda. Mantenha contato contínuo com teus clientes, compradores e vendedores, informando algo que você sabe que é relevante para eles ou somente verificando se está tudo bem. Desta forma, ele sempre vai lembrar de você e lhe indicar muitos clientes, e isso é fato. Testado e comprovado por Nara, Realiza e muitos alunos. É certo que vai acontecer isso. Se você fizer o pós-venda, dar o acompanhamento ao teu cliente, manter o relacionamento, você tem ali um cliente, um indicador, um cliente fidelizado e um amigo, uma pessoa que a gente acaba criando vínculo com essas pessoas e tendo um relacionamento contínuo, gente, e é muito bom. Isso é uma das coisas que me deixa mais feliz na profissão. Eu tenho alunos que no 1 ano de acesso assistiram o curso 3 vezes, tenho os alunos que usam o curso depois na sequência como material de consulta, porque se vocês forem olhar esse custo mensal, gente, se compra no parcelar, para ter sempre atualizações e se manter preparado para o mercado imobiliário, é algo que é bem valioso. Agradeço demais a cada um que ficou aqui, vocês foram excelentes, espero que sim, tenha agregado para vocês e quero que vocês me contem. Me envie aqui nos comentários os resultados e como vocês captaram, quantos negócios vocês criaram usando essa aula, tá bem? Gente, obrigada. Um beijo, uma boa noite e nos vemos nas aulas.